Meus irmãos, mais uma vez aqui falando com vocês. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nesses últimos dias. A Bíblia nos fala que quando estivesse perto da volta de Jesus, muitos eventos no mundo iriam acontecer. Eventos com a natureza, eventos com a comunidade científica, eventos com comportamentos humanos. Quando as dores de partos começassem a se intensificar, no final do tempo, a Bíblia fala que ela vai se intensificar. Quando começasse a proximidade da chegada do anticristo. Nós já sabemos que ele já está no mundo, Quando eu falo ele já está no mundo, literalmente ele já está no mundo. Eu não estou aqui falando do espírito do anticristo que está no mundo. Isso Jesus falou quando ele subiu, foi para o céu, ele falou que esse mundo aqui já jaz o maligno. Então a gente sabe que desde o princípio o espírito do anticristo age no mundo. Só que o que eu digo hoje é que ele literalmente está no mundo. Ah, Eliana, mas você sabe quem é? Já ouviu falar? Como que você pode afirmar isso? Pelo simples motivo, pelo seu sistema. O sistema que nós estamos vendo hoje no mundo é um sistema que está sendo preparado, ou melhor, que está terminando de ser preparado para entregar nas mãos do homem do pecado. Ou seja, esse sistema, quando a gente acompanha na Bíblia os sinais, as coisas, a gente já percebe que esse sistema já está no finalzinho. Se ele já está no finalzinho, é porque este homem, esse líder global, ele já está no mundo, ele literalmente. Quanto tempo falta para ele assumir isso, não sei. Mas, pelos eventos que estão acontecendo, eu creio que não vai demorar muito. Mas vamos prestar atenção nas coisas que estão acontecendo no mundo. Jesus, em Mateus 24, ele fala que nós temos que prestar atenção nos sinais. Haveria sinais na natureza, entre o céu e a terra haveria sinais, grandes sinais. E se nós somos um cristão verdadeiro e que estamos lendo a Bíblia e linkando a Bíblia com os acontecimentos mundiais, nós já percebemos que esses grandes sinais já começou a acontecer. Não vou nem que dizer de rumores de guerra. A Bíblia nos relata que haveria guerras e rumores de guerras. Isso não preciso nem dizer que está acontecendo, que todo mundo, que pelo menos uma vez no ano passado, esse ano que assistiu um jornal, já viu falar sobre isso. E esses rumores só crescem cada dia. Mas o Senhor diz também que no final do tempo, Ele iria derramar do Espírito dele sobre os filhos. Muitos teriam visões, outros teriam sonhos, e Ele iria derramar. Muitas pessoas pensam sobre o derramar de Espírito como outro tipo de mover. Mas, meus irmãos, pensem aqui comigo. Quando o Senhor aperta a sua noiva, quando o Senhor literalmente aperta os parafusos da igreja, e eventos começam a acontecer que acaba machucando o seu povo. Isso não é um mover de espírito? Quando você está triste, desesperado, ou quando você está passando por lutas, você que é cristão, o que é que você lembra e faz primeiro? Primeiro você lembra de Cristo, que sabe que Ele é o único que pode resolver. Imediatamente você faz o que? Dobra os seus joelhos para orar. Então, no final do tempo, por que essas coisas iriam acontecer? Porque o Senhor precisa produzir mais salvações, porque o Senhor nos ama. Ele quer que mais e mais pessoas sejam salvas. E quando as coisas estão muito bem obrigadas,
A maioria de nós, seres humanos, nos relaxamos diante de Cristo. Oramos menos, jejuamos menos, levantamos a madrugada menos. Tem pessoas que nem levantam. Ou seja, vive como se nada fosse mudar. Como o Senhor prometeu voltar e buscar a igreja, o tempo passa. E o tempo passa, é óbvio que o tempo de Cristo voltar chegaria também. Então, o Senhor diz ali na parábola das 10 virgens que quando ele voltasse, infelizmente, ia encontrar virgens prudentes e virgens nécias, né, que estaria dormindo. Só que o Senhor não quer que a igreja esteja dessa forma. O Senhor quer que a igreja esteja alerta. E por isso o Senhor permite que tais eventos mundiais atinjam a igreja. Então vamos aqui pensar, meus irmãos, o que está acontecendo na natureza mundialmente falando? Não vou nem dizer do nosso país, mas mundialmente falando. As coisas estão em extremo. São calor extremo, frio extremo, são terremotos, furacão. Tem coisas que acontecem que a gente nem nunca tinha ouvido falar. Entendeu? Tem eventos que estão acontecendo no céu, aparecimentos de coisas que a gente não ouvia falar. E isso é real. Então o Senhor já tinha avisado isso na palavra dele. A ciência está aceleradíssima. Então, de 2020 para cá, as coisas começaram a acontecer de ladeira abaixo, sem controle, desgovernado. Então, todos os dias, quando a gente abre o jornal verdadeiro, né? Que nem todos os jornais passam, a gente ouve uma notícia nova. Ah, tá saindo o chip para colocar no cérebro, tá saindo um chip para colocar na mão. Ah, o sistema de pagamento mudou, você pode pagar com a mão, você pode pagar com a face. Ah, não vai ser mais necessário daqui a um tempo cartão de crédito. Então, tudo isso, a gente vê, tudo isso está provando, tudo isso está acontecendo. E as profecias estão se cumprindo diariamente. Porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir. Mas, o que nós, igreja, temos que fazer? Se alertar, abrir os olhos, orar mais, jejuar mais, prestar atenção nos eventos. Ouço muitos irmãos, felizmente, que diz: eu só creio em Deus e pronto, acabou, e o que tiver que acontecer, acontece, e estou esperando Jesus voltar. Não é só isso, meus irmãos. Se os sinais que está acontecendo no mundo, as coisas que Jesus mesmo falou, não fosse servir para nós cristãos, o Senhor não mandaria. O Senhor não permitiria que essas coisas acontecessem. Se o Senhor está permitindo, o Senhor falou que isso iria acontecer, é para que nós se atentasse a isso, é para que nós acordasse, é para que nós se mexesse espiritualmente dizendo. Então não fique assim, meus irmãos, não fique nécios, não fique dormindo diante das situações. Não é só orar, mas é jejuar, é um combo completo. É jejuar, é orar, é vigiar, mais é pregar a palavra de Deus, mais é abrir os seus olhos, mais é ficar atento ao que está acontecendo no mundo e não aceitar tudo que vem aí de mão beijada. Nem tudo é para o seu bem. Lembre-se, você não é deste mundo, você está esperando o Salvador. Então as coisas que é deste mundo não é para você. Então nem tudo é para você. A Bíblia diz que no final dos tempos, nós, os filhos de Cristo, não iria passar muito bem. Iríamos sofrer consequências do mundo, porque o mundo odeia a palavra de Deus. Então, se você é um cristão que está neste mundo atualmente, está muito bem, obrigada. Nada está acontecendo. Para você está tudo normal. Algo de estranho tem. Algo de estranho tem. Porque o povo de Deus verdadeiramente ele está sendo apertado. Ele está sendo exprimido. E isso é bíblico. Não é porque você não é crente. As consequências, às vezes, que você está sofrendo, se você está sofrendo, não é porque você não é cristão. Mas é porque provavelmente você está renunciando ao mundo. Para terminar, eu vou deixar alguns versículos pontuais e medite em cada versículo. Eu vou começar com Eclesiastes, capítulo 1 e versículo 9.
O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada debaixo do sol. Preste atenção, não há nada de novo debaixo do sol. Lucas 21:11. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. O que eu acabei de falar agora sobre os sinais. O que está acontecendo no mundo, fome, e essas pestes, essas pandemias, uma atrás da outra, coisas que não tem nem explicação, também está acontecendo. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois o que dorme, dorme de noite. E os que se embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 e 9. Muitos irmãos, quando lê esse versículo, interpretam de várias formas. Uma das formas é sobre a volta de Cristo, que será como um ladrão. Não estou dizendo que está errado. Sim, a volta de Cristo literalmente será como um ladrão. Mas o que esse versículo realmente também está querendo dizer é sobre você ficar desapercebido com as coisas, com os acontecimentos dos finais dos dias. Que quando você vê essas coisas acontecer e acha que está tudo normal, a tradução disso é que você está dormindo. E a volta de Cristo ia ser precedida justamente por esses sinais. Então, se você não vê esses sinais se você não vê esses sinais como um sinal da volta de Cristo, então você está dormindo. Então Cristo pode voltar e de repente você teria que se preparar melhor e você não está se preparado e você não vai subir. Então, esse versículo diz isso. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Lucas 21, 25, 26. Último versículo. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Em outras versões diz, e o insensato e o desobediente segue adiante e sofre as consequências. Ou seja, a Bíblia, todos nós temos. Tudo isso está na palavra de Deus. Se você lê, se você já leu ou já ouviu e não coloca isso em prática, então você está sendo desobediente, inexperiente, inconsequente. E o Senhor fala que tais pessoas vai sofrer a consequência de não olhar para as coisas que estão acontecendo e não se preparar primeiramente espiritualmente. Lembre de uma coisa, meus irmãos. Antes do arrebatamento da igreja, muitas coisas vão acontecer na nossa terra. E essas coisas que irão acontecer não vai atingir só as pessoas que estão no mundo espiritualmente dizendo, mas vai atingir todos, crentes e não crentes. Como eu disse, muitas coisas Deus permite que aconteça para que produza arrependimento e salvação. Deus ele é capaz de livrar individualmente cada um.
individualmente cada um. Isso vai depender como está a vida espiritual de cada um. Deus, ele não é injusto. Eu ouço muitos cristãos aqui na minha cidade dizer: as coisas estão acontecendo no mundo, né, em tal país está acontecendo isso, acontecendo aquilo. E eu ouço eles abrir a boca e dizer: mas Deus não vai deixar acontecer conosco. Deus vai ter misericórdia de nós, Deus não vai deixar. Mas eu te pergunto, irmãos, Deus é brasileiro? Ou Deus é o Deus de todos? Eu creio que Deus é o Deus de todos. Em alguns países perto daqui, né? A Venezuela, a Argentina, Cuba, esses países, Estados Unidos, Canadá, está acontecendo coisas terríveis. Nesses países que eu falei de princípio, fome, muita fome, muita fome, muita fome. Terrível. O governo insensato que está maltratando o seu povo. E aí eu te pergunto, meus irmãos, nesses países não existe igreja? Não existe cristãos? Deus não ama eles? Deus não tem misericórdia deles? Por que tudo isso veio sobre o país deles? E por que eles estão também sofrendo as consequências? Uns mais, outros menos, mas todos estão sofrendo. É porque Deus não ama? Claro que não, né? Deus ama eles. Mas Deus permitiu que isso acontecesse no país deles porque a desobediência anterior estava grande. A confiança dos homens estava no homem e não em Deus. Os homens estavam idolatrando demais o homem. Estava dando mais atenção às coisas do que a Deus. E Deus avisa, até que Deus desce com juízo. Aí eu te pergunto, meus irmãos, como está o nosso país atualmente? Está diferente? Está um país voltado para Cristo, se arrependendo, obedecendo, respeitando os preceitos cristãos? Está assim o nosso país? É uma pergunta. Pelo menos eu estou vendo diferente. Pessoas amantes de si mesmas, idolatrando o homem, idolatrando política, desrespeitando a palavra de Deus, pisando, cuspindo na palavra de Deus, fazendo da imagem de Cristo coisas horrendas, pisoteando, atacando a igreja, fazendo inversão de valores terríveis. Será que o nosso país está indo de boa? Ou está indo de mal a pior? Como é que está o nosso país? Então, eu acho que para uma pessoa inteligente está a resposta. Então, meus irmãos, se preparem, porque coisas grandes vai acontecer no nosso país, breve, muito grandes. Infelizmente, não vai ser boas. Se preparem, ore, jejue. Nas suas orações, não pede coisas, mas peça a misericórdia de Deus para você e para sua família. Peça muita misericórdia, peça compaixão, peça perdão, se arrependa. Porque Deus, quando descer com juízo, Ele vai olhar um a um e vai ver e vai procurar quem está servindo a Ele. Ore para que Deus tenha misericórdia e, como o versículo diz, para ver se não passe, não sofra o juízo de Deus. E isso não é porque Deus não nos ama. Pelo contrário, isso é porque Deus nos ama muito. E o Filho de Deus, o nosso Salvador Jesus, Ele já está às portas. E Ele não quer voltar e encontrar a igreja, a noiva dele de qualquer jeito. Ele não quer encontrar a noiva dele de qualquer jeito. Ele não quer encontrar a noiva dele com as vestes salpicadas
de pecado. Ele quer encontrar a noiva dele com as vestes lavadas pelo sangue de Cristo. E muitas vezes, meus irmãos, as nossas vestes só é lavada mediante a certas coisas. Então se prepare. Lembra, Provérbios diz: o prudente, ele vê o mal e se prepara, mas os insensatos não acredita e sofre as consequências. Infelizmente, eu não queria estar dando essa palavra para vocês. Eu queria estar dizendo outra palavra só de bênçãos, porque o nosso Deus também é bênção. Mas no final dos tempos, a Bíblia diz que não acontecerá coisas boas, infelizmente. E se eu e você quer ir para o céu, quer estar preparado, quer que esse dia chegue, não reclame das coisas que estão acontecendo, mas ore, peça misericórdia, peça compaixão, peça perdão, se arrependa, se volte mais para Cristo. Lembre-se que a sua salvação é individual. Ninguém te salvará, só Deus, só Cristo, mediante a tua obediência. Você tem uma Bíblia em casa. A partir de hoje, se você não tem esse hábito, faça ter esse hábito. Todos os dias faça o devocional. Separe um momento no seu dia, de manhã, meio-dia, de tarde ou de noite. Separe um momento seu e com Deus, no seu quarto ou em algum lugar que seja tranquilo. Leia a palavra, medita, ore, agradeça muito o Senhor. Ele ama aquele que é grato. Peça perdão, se arrependa, porque nós somos miseráveis, nós não merecíamos, mas mediante ao derramamento do sangue do nosso Cristo, nós estamos aqui e podemos ser salvos se formos obedientes. Então faça isso o quanto antes, porque se sua botija estiver vazia, não terá mais tempo de encher quando o noivo chegar. Tá bom? Que Deus abençoe vocês.